Oi, gente, tudo bem? Nossa, quanto tempo faz que eu não gravo vídeo, né? Parece até que eu nem sei mais como é que faz. Mas faz tempo que eu queria vir aqui para dar o meu relato de amamentação. Então, geralmente todo mundo grava, né, o relato de parto, é, contando como que foi e tal. Mas pra mim, eu acho que assim, de longe, disparado, o que foi mais difícil pra mim foi esse período da amamentação, que tá sendo ainda, né? Porque ainda está acontecendo. Então, eu acredito que nada acontece por acaso. Por muitas vezes eu quis vir aqui dar esse relato, mas eu sentia, não sei, uma certa ressalva. Mas agora eu vi que, não, eu preciso compartilhar tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu tô vivendo ainda, todas essas experiências, porque quando eu tava passando por tudo isso, eu me sentia muito sozinha, assim, parecia que aquilo só acontecia comigo, era a única pessoa no mundo que tava vivendo aquilo, porque parecia que pra todo mundo dava certo. Eu tinha essa sensação, sabe? E pra mim, não. E porque eu tenho a impressão de que aqui eu tenho impressão não, na verdade é real, né? A gente costuma compartilhar só o que dá certo, né? A gente costuma só compartilhar os momentos felizes, só aquele recorte da nossa realidade que tá tudo bem e a gente não mostra, na verdade, quando não tá bem. Então, parece que para todo mundo assim sempre dá certo e quando a gente tá vivendo aquilo que não tá dando certo, parece que é só com a gente. E então eu decidi gravar esse relato, compartilhar todas essas experiências que eu tenho vivido. Eu me sinto no dever de fazer isso. Acho que nada acontece por acaso e talvez essas informações, tudo isso tô, que eu vou relatar aqui, que eu vou compartilhar, talvez possa ajudar também outras pessoas. E às vezes nem seja para que quem tá passando por isso também talvez se sinta acolhida, né? Talvez se sinta, poxa, não é só comigo. E. É isso. Bom, então Samuel ele nasceu no dia 5/10, né, de 2020. Foi um parto natural, sem intercorrências, sem intervenções, sem analgesia, foi muito tranquilo para mim. Eu acho que o parto, assim, foi muito tranquilo, não tive. Assim, foi melhor do que eu esperava, do que eu imaginava, digamos assim. E eu me preparei muito para o parto. O Samuel foi uma gestação planejada, a gente já sabia ano passado que queríamos ter filhos, no ano passado, né? Então a gente já se preparou para esse momento, né? Eu queria, assim, que quando eu engravidasse, eu me sentisse pronta para esse momento, né? Então eu me sentisse preparada para o parto normal. Por incrível que pareça, eu tinha muito medo do parto normal, né? Acho que por ser médica, acho que por tudo isso que eu vivenciei durante a minha formação. Então eu tinha medo do parto normal, mas eu também não gostava da ideia da cesárea. Por ser uma cirurgia grande, anestesia, todo esse pós-operatório, e aí pós-operatório com puerpério, então eu queria muito que fosse mesmo o parto normal. Eu me preparei para isso, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Então a gente fez toda essa preparação, tanto física quanto mental e espiritual, para esse momento. Tanto a parte de suplementação, então antes de engravidar, muito antes, eu já comecei esse preparo da minha saúde física, mudança de hábitos, alimentação, a minha suplementação, fiz a suplementação do Cássio também. E a gestação, assim, foi muito tranquila, a gente não teve nenhum problema de saúde, foi tudo muito tranquilo, assim, tudo certinho. Então, quando eu engravidei, aí depois disso a gente fez ainda um curso de preparação do maternate,
que é um grupo de doulas aqui de Maringá, que tem esse curso de preparação para o casal, né? Para a vinda do bebê. Então tem o módulo relacionado ao parto, ao puerpério, amamentação, os primeiros cuidados com o bebê, e a gente fez esse curso. E como eu já tinha também muita informação, né, a respeito da amamentação, eu achei que para mim ia ser tranquilo. Eu me sentia preparada, assim, e acho que pela minha formação, pelo que eu me preparei também durante esse período, e eu sabia da importância da amamentação, né? Eu sei que não existe no mundo nada que se compare ao leite materno, não existe assim, nenhuma fórmula que chegue aos pés do leite materno. E eu sei que isso que é o melhor para ele, então eu estava disposta a fazer de tudo para que eu conseguisse amamentar. Para que se tivesse alguma coisa, né, se eu tivesse algum problema, tentasse da melhor forma resolver para que eu conseguisse amamentar, por saber que era o melhor para ele e para mim também, né? Porque amamentar também é fator de proteção para a mãe, né? Também é fator de proteção com relação ao risco de câncer, então tudo isso influencia. E eu me senti assim, preparada, eu me preparei mais para o parto e eu achava que com a amamentação ia ser tranquilo. Estava disposta também a viver tudo que fosse necessário para conseguir amamentar. Então, no dia 5/10 ele nasceu, foi um parto natural, a gente teve a Golden Hour, né? Então ele veio direto pro meu colo, desde o início, ele já mamou na primeira hora de vida, tinha colostro, a minha produção era muito boa. Mas aí, assim, já nos primeiros dias, ali na maternidade, já começou a machucar um pouquinho. Então, na maternidade já começou a machucar um pouquinho, eu já comecei a sentir um pouco de dor, mas até então é normal, né? Esperado, por ser primeiro filho, então é normal, assim, ter às vezes aquela sensibilidade, né? Mas aí já começou a machucar um pouquinho, ele tinha uma sucção muito forte. Então, um pouquinho antes da gente ter alta, a gente teve avaliação da fono lá do hospital mesmo. Ela passou várias orientações pra gente, foi como se fosse uma consultoria mesmo, foi muito bom. Ensinou posicionamento, pega, como tirar o bebê do peito, como fazer a ordenha. Então foram várias orientações mesmo, ela ficou bastante tempo ali com a gente orientando. E aí naquele dia mesmo à tarde, na quarta-feira, que a gente teve alta, eu fui para fazer uma sessão de LED. Né? O LED, ele é uma das tecnologias, tem o laser e tem o LED que ajudam nesse processo de cicatrização e também de analgesia, né, para diminuir essa sensibilidade. Então, naquele dia eu fiz, e aí no dia seguinte a gente levou o Samuel na osteopata, na Vanessa, que já me acompanhou durante a gestação. O Cássio também já fez algumas sessões com ela, já tinha feito. E então a gente já sabia, né? Eu já estava preparada que se precisasse, a gente já ia levar ele assim que nascesse mesmo para passar por uma sessão de osteopatia, né? Como ele tinha essa sucção bem forte, então a osteopatia ajudou muito, porque ele tinha muita tensão, né? Então o bebê tem que ter a sucção, ele tem que fazer ali uma boa acoplagem no peito, mas não pode ter tensão, porque se tiver muita tensão pode machucar. Então foi isso e era isso que ele tinha, né? Ele tinha muita tensão ali na musculatura oral, na musculatura cervical, e isso é tensão da musculatura mesmo, é por questão de posicionamento ali, às vezes na barriga, né? Posicionamento por questões durante o parto. Então, pode acontecer, independente do bebê ser de parto normal ou cesárea. Então, a osteopatia, para quem não sabe, ela ajuda não só nessas questões da amamentação,
mas ela ajuda também no caso de refluxo, cólica do recém-nascido, em relação ao sono. Então, ela tem diversas aplicações em relação ao bebê e também para adultos, né, para gestantes. É uma vertente da fisioterapia, né? Então, quem se especializa na osteopatia é o fisioterapeuta. E para nós ajudou bastante mesmo em relação à amamentação. Depois dessa sessão já aliviou bem. No dia seguinte eu fiz ainda mais uma sessão de LED para ajudar na sensibilidade, na dor, na cicatrização. E aí passou o final de semana, passou o feriado, só que ainda assim ele ainda tinha muita tensão. E daí com o tempo, com o passar dos dias foi machucando, então foi cada vez ficando mais sensível, foi piorando. Mesmo fazendo, na sexta-feira eu fiz mais uma consultoria com a fono também, e ela deu mais orientações, passou um exercício para fazer, porque ele tinha uma língua mais posteriorizada, então a gente tinha que fazer esse exercício de trazer a linguinha mais para frente para conseguir fazer o movimento correto, né, da sucção, para não machucar. E aí a gente começou aí fazendo tudo isso, mas como tudo isso leva tempo e a amamentação é uma coisa que é ali o tempo todo, né? Então foi cada vez mais machucando um pouquinho. Na segunda-feira que foi feriado, foi um dia que ele ficou muito irritado, a gente não conseguia acalmar ele de outras formas, ele teve muita dificuldade para dormir, eu não sei o que aconteceu, provavelmente foi alguma coisa relacionada à minha alimentação, eu acredito que naquele dia eu tinha comido uma comida um pouco mais apimentada, então acho que talvez tenha tido alguma relação. E resultado é que à noite ele não dormia e a única forma dele se acalmar era no peito, só que ele ficava muito irritado e aí acabou abrindo uma fissura, né? O que já estava ali começando a machucar, daí abriu de vez uma fissura do lado esquerdo. Era uma fissura grande. Na terça-feira foi a primeira consulta dele da pediatra, né? E ele não tinha também recuperado o peso dele de nascimento. Então, mas ainda assim era cedo, a gente ainda não iria iniciar complemento, apesar dele não ter recuperado o peso, a gente precisava ali otimizar a amamentação e talvez o que tenha influenciado, né, como eu já estava com essa fissura, então estava sentindo muita dor, então isso também teve relação, apesar de que eu tinha uma boa produção, né, de leite. E então daí nesse dia na terça-feira, daí a pediatra também já indicou uma fono. A gente já consegui ali logo em seguida da consulta, já fazer uma sessão de laser, que foi o que realmente ajudou muito, assim, na cicatrização. Então eu fiz uma sessão de laser nesse dia. Aí na quarta-feira, no dia seguinte, ele passou por mais uma avaliação com a Vanessa, com a osteopata, e aí foi quando aliviou bem, assim, a sucção. Parece que depois, a primeira mamada depois da sessão, assim, era outra, parecia que era outro bebê. Só que aí já tinha machucado, né? Então eu tive que daí deixar de dar o lado esquerdo e passar a dar só o lado direito para ele mamar, para ver se conseguia ir cicatrizando o lado esquerdo. Aí na quinta-feira eu fiz mais uma sessão de laser para ajudar na cicatrização. Também estava usando uma pomadinha de lanolina, né? De lanolina pura, a Milar. E também fazendo o banho de sol, que ajuda também na cicatrização, né? Então o laser, ele é o mesmo princípio do sol, só que de uma forma mais concentrada. E ambos ajudam na cicatrização, ali na proliferação celular, que vai ajudar na cicatrização. E também no alívio da dor, ajuda muito mesmo. E então na quinta-feira eu fiz mais uma sessão de laser e aí fiz mais uma consultoria com outra profissional de fono. Também foi muito bom, acrescentou mais informações do que a outra sessão que a gente tinha feito.
E só que aí, como eu tava dando só o lado direito pra ele mamar, acabou sobrecarregando o lado direito e abriu uma fissura também no lado direito. E então eu fiquei com os dois lados, né, os dois peitos, os dois. Então eu fiquei com os dois lados assim bem machucados, sentindo muita dor. O lado esquerdo já estava cicatrizando bem, mas ainda não totalmente. Mas aí eu tive que voltar a dar o lado esquerdo, porque mesmo não tendo cicatrizado totalmente, porque daí o lado direito tinha machucado e estava bem machucado mesmo. Então no sábado eu precisei fazer mais uma sessão de laser. E aí não teve jeito, assim, tava muito difícil de cicatrizar, as fissuras eram profundas. Eu tive que ficar esse final de semana por orientação, né, da fono, sem conseguir amamentar ele no meu peito. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir ordenhando esse leite, né? Eu tirava o meu leite, eu tinha bastante leite mesmo. Eu tirava o meu leite e ofertava para ele na colher dosadora ou o que também outra opção, né, que nos deram e que ajudou muito também, que foi colocar a sondinha no dedo. Então a gente pegava uma sondinha, colocava ela no nosso dedo e aí dava para ele sugar e ele sugava esse leite através da sonda. Então era como se ele estivesse mamando, mas era através de um dispositivo, né? Como se ele estivesse mamando no peito, era o meu leite, mas era através desse dispositivo que a gente fazia, né? E aí era mais fácil, porque na colher dosadora ele desperdiçava muito leite, ele ficava muito irritado, e é normal, o bebê novinho ele tem essa necessidade de sugar, né? Então, acabou ajudando bastante. Só que eu acho que, como eu tava sentindo muita dor, e aí todo esse processo de ter que ficar sem conseguir colocar ele para mamar no meu peito, isso foi muito difícil, então a minha produção começou a ir diminuindo. E a gente sabe que o que estimula a produção de leite é o bebê sugar, né? O bebê tá ali no peito. E então foi diminuindo, eu não conseguia ordenhar manualmente, porque eu também não podia usar a bombinha elétrica porque estava muito machucado, então poderia piorar. Então eu tinha que tentar fazer a ordenha manual para conseguir tirar leite sem machucar também. E, e eu não conseguia ordenhar a quantidade suficiente para ele a cada mamada, porque ele mamava com muita frequência, então não dava tempo de tirar, eu ficava ali horas tentando tirar o leite e ainda assim não era suficiente. Apesar de ter bastante leite, a produção foi caindo e aí eu tive que. A gente via que ele estava muito irritado, e aí nesse dia mesmo a gente conversou com a pediatra e ela orientou a iniciar a fórmula. Assim, pra mim foi uma fase, esse final de semana, foi muito difícil, porque eu não contava com isso, né? Não esperava, eu não queria dar a fórmula. Desde a gestação eu falava que eu não ia aceitar dar fórmula por qualquer motivo, que eu queria muito amamentar, manter a amamentação exclusiva. Eu sabia que a fórmula não ia ser bom, porque a fórmula é a partir do leite de vaca, né? Não é nem parecido assim com leite materno, apesar de a gente ter hoje muita tecnologia e cada vez as fórmulas infantis estarem melhores, né? Estarem cada vez mais parecidas com o leite materno. Mas ainda assim pode depois causar cólica no bebê. Então, justo eu que tive uma alimentação assim super boa, fazia suplementação com probióticos, fazia minha modulação intestinal, seria um bebê que provavelmente ele não teria cólica, ele não teria questões assim intestinais, porque eu já tinha uma alimentação muito boa, muito saudável. E aí assim, iniciar a fórmula tão precocemente ia ser muito difícil, mas eu vi que não tinha como mesmo.
Nesse final de semana ele perdeu muito peso, ele teve muita dificuldade de conseguir recuperar ainda o peso do nascimento que ele já não tinha recuperado. E aí eu vi que realmente precisava, né? Realmente era necessário naquele momento. Mas isso não deixou de ser difícil para mim, emocionalmente, né, falando. Porque eu me sentia, assim, insuficiente, né? Eu não estava sendo suficiente para o meu filho, para amamentar. O meu leite ele não estava sendo suficiente para amamentar ele. Eu não estava conseguindo fazer algo que deveria ser intrínseco, né, de uma mãe. E isso é muito forte, quem não consegue amamentar, porque quando nasce um bebê, o nosso corpo todo ele se prepara para isso, para a amamentação, né? Depois que sai a placenta, já muda ali toda a configuração hormonal e o nosso corpo ele se prepara para isso. Então, se a mulher não amamenta, o nosso corpo ele entende como se não tivesse mais bebê, como se tivesse perdido o bebê. E isso é muito forte para uma mãe ali que acabou de nascer também, né? Então, realmente, assim, só quem passa por isso mesmo é capaz de entender. Quem tá de fora, né, muitas vezes a rede de apoio, a família, tá preocupada, sim, com o bem-estar da criança e da mãe, e às vezes fala, não, tem que dar fórmula mesmo, se você não tá conseguindo, deixa. Mas ninguém é capaz de entender essa frustração de uma mãe que não consegue amamentar. Então, só quem passa mesmo por isso é que sente, sabe? E esse final de semana que eu fiquei sem conseguir colocar ele para mamar no meu peito, foi muito difícil, foi como se abrisse uma lacuna assim entre a gente. Porque além de não conseguir colocar ele para mamar, eu também não conseguia acalmar ele, eu não conseguia, por exemplo, pegar ele e fazer ele dormir, porque ele sentiu o meu cheiro, ele sentiu o cheiro do leite e ele queria mamar. Então ele também não tinha condições de entender que ele não poderia, então eu não podia nem pegar ele, eu não podia nem dar banho nele, porque eu tava também sentindo muita dor, então aqui a gente tá fazendo o banho de chuveiro, né? Então eu não conseguia nem ter esse cuidado, essa conexão com ele. E quem assumiu todo esse papel, toda essa parte foi o Cássio. Então ele cuidou muito bem, ele assumiu toda essa parte de conseguir acalmar ele, de fazer ele dormir, de dar banho. Mas assim, para nós, para mim e para ele, né, e para mim e para o Samuel, eu sei que foi uns dias que foram realmente muito difíceis, porque é como se a gente tivesse sofrido uma separação brusca, assim, sabe? Sem pensar, sem preparar. Então foi bem forte mesmo. E a gente realmente não esperava, né? Então foi. Eu não tinha ideia do quanto isso poderia. Do quanto isso era impactante mesmo, sabe? E, e eu chorava muito, eu chorava de um lado, ele chorava do outro, porque eu ficava imaginando, mas será que eu não vou conseguir? Eu tinha tanto esse sonho de conseguir amamentar ele, de conseguir fornecer o meu leite, que eu sabia que era o melhor para ele, né? De poder nutrir ele, não só fisicamente, mas também emocionalmente, né? Nutrir, eu acho que amamentar é nutrir o nosso bebê de corpo e alma. É
aconchego, né, conexão com o bebê, não é só aquela nutrição física, não é só o alimento ali, é muito mais que isso. Então eu sentia muito medo de não aguentar, de não conseguir e ficar esses dias assim sem conseguir amamentar, sem conseguir colocar ele para mamar no meu peito. Foi uma prova assim de que se eu não conseguisse ia ser uma frustração muito grande para mim. Já estava sendo, né? Porque já tá desde assim, tão no início já ter acontecido tanta coisa. Mas passou, foram alguns dias, foram 3 dias, né, que a gente ficou assim. Então eu ordenhava tudo que eu conseguia e a gente ofertava para ele. E aí depois a gente complementava com a fórmula, o que ele conseguisse mamar, né? Então, mais ou menos ali a gente tinha uma noção do quanto ele conseguiria mamar, né, pela idade dele. E aí a gente foi fazendo dessa forma. Na terça-feira, então, eu consegui voltar a dar o peito do lado esquerdo, que já estava bem mais cicatrizado, já estava bem melhor. E ainda sentia um pouco de dor, mas nada comparado com o que era antes, né? Já estava cicatrizando bem. Eu continuei usando a pomada, fazendo banho de sol. E já tinha também o efeito do laser, né? Das sessões do laser. Então foi ajudando bem. E aí eu consegui ir voltando aos poucos, colocar ele para mamar no meu peito. O direito ainda estava bem feio, assim, estava bem aberto, ainda estava com bastante dificuldade de cicatrizar, então eu colocava ele do lado esquerdo, do direito eu ordenhava e a gente ainda complementava com a fórmula. Então nessa semana, nessa terceira semana de vida dele, daí, foi quando ele finalmente conseguiu recuperar o peso dele de nascimento. Então, aí na consulta que ele estava já com 20 dias, ele tinha ganhado 300 gramas em uma semana. Então, foi uma comemoração, foi aquela alegria, foi um alívio. E aí o lado direito também já estava bem melhor, e aí eu fui conseguindo colocar ele novamente para mamar dos dois lados. Então, já foi melhorando bem, a gente ainda continuava complementando, mas era apenas assim, não eram em todas as mamadas, né? Então foi apenas em uma mamada do dia, 2 mamadas do dia, a gente complementava e ia sempre fazendo assim, eu colocava ele para mamar, eu ordenhava do outro peito, dava para ele, a gente dava ou na sondinha ou na colher dosadora. Geralmente o meu leite a gente dava na sonda para desperdiçar menos e ainda dava mais um pouco de complemento da fórmula através da colher dosadora. E aí a gente foi fazendo dessa forma até que a gente conseguiu, quando ele estava já com 20 dias, tirar totalmente a fórmula e ele ficar mamando daí só no meu peito. E aí ele já conseguiu, assim, ele já tinha, né, ultrapassado o peso de nascimento e ele estava ganhando peso, estava num ganho de peso satisfatório, ainda abaixo da curva, mas porque era normal, era esperado, por conta de todas as questões que a gente teve desde o início, né? Então, apesar dele não estar assim naquele ganho de peso que era o esperado, né? Ele estava se desenvolvendo muito bem, em estatura ele estava num crescimento da curva adequado, era só o peso mesmo que foi o que influenciou muito, foi todas essas questões da amamentação. E foi uma vitória, assim, conseguir tirar totalmente a fórmula e ele ficar mamando só no peito e se desenvolvendo e ficando bem. Nesse período
que ele tava nessa segunda semana que a gente deu, que a gente tava dando ainda o complemento, que a gente ainda precisava dar a fórmula em várias mamadas, ele começou a ter muito refluxo. Primeiro ele começou a ter muita constipação por conta da fórmula, né? Uma das fórmulas que a gente deu. Então a gente trocou para uma outra. Só que aí, trocando para essa outra, melhorou o intestino, mas aí ele começou a ter muito refluxo. Teve uma noite que foi terrível, que assim, ele não, simplesmente a gente não conseguia deitar ele no berço, porque ele acordava e começava a chorar. Ele dormiu a noite inteira no nosso colo, assim, em pé, como se fosse naquela posição de arrotar. E ele ficou um pouco no meu colo, então ele dormiu, a gente ficou revezando entre eu e o Cássio, né, durante a noite. Ele dormiu umas 2 horas comigo, depois mais umas 2 horas com o Cássio, e foi assim que a gente passou a noite. A gente passou a noite em claro e ele só dormia assim. E aí, no dia seguinte, que ele conseguiu dormir, mas em pezinho também, mas daí ele dormiu com os meus pais e daí a gente pôde também descansar um pouco, mas foi uma noite assim muito difícil. Então a gente fez mais uma sessão de osteopatia para ajudar no refluxo. E aí foi quando a gente conseguiu também, nessa mesma época, já tirando a fórmula e tirando o complemento, e aí foi melhorando o refluxo. Nesse período, dessa segunda semana que a gente estava ofertando o complemento também, logo depois, quando a gente começou a conseguir voltar a colocar ele para mamar no peito e ir tirando a fórmula, ele começou a fazer. Ele começou a ficar muito irritado assim no peito. Então ele começava a mamar, aí ele começava a chorar, ficava irritado, até que ele largava e não queria pegar mais. E daí a gente achou uma das causas, né? Poderia ser por conta do refluxo que ele estava tendo, mas também foi os sinais claros, assim, da confusão de fluxo, né? Então, como a gente estava ofertando para ele tanto o meu leite quanto o complemento, na maior parte das vezes, através da sondinha no dedo, o fluxo vai muito maior do que quando ele mama no peito, que ele tem que fazer um esforço muito maior, né? Apesar de não ser tão intenso assim quanto seria, por exemplo, o risco dele fazer confusão de bico pelo uso, se fosse mamadeira, né? Apesar de ser menos, né, esse risco, tem esse risco de fazer confusão de fluxo. E era uma das coisas que a gente não sabia, né? A gente nem imaginava, mesmo. Imagina, eu sendo médica, eu nunca tinha ouvido falar em confusão de fluxo. Eu conhecia a confusão de bico, mas não a confusão de fluxo. E então, por inexperiência mesmo, por falta de conhecimento, a gente não conseguia, quando a gente ia ofertar, a gente não controlava tanto esse fluxo, né? Não ia diminuindo. E aí ele acabou, quando ele voltou a mamar exclusivamente no peito, ele começou a fazer esses sinais de confusão de fluxo e ele ficava muito irritado e aí ele não mamava bem no peito. Então, lá vamos nós de novo, recorrer a mais uma técnica, né? Então eu conversei com a fono, que nos acompanhou nesse período, e ela falou que poderia ser a confusão de fluxo, e ela orientou daí colocar, ao invés da gente colocar a sonda no dedo, colocar a sonda no peito, né? Fazer como se fosse a translactação. E aí foi o que a gente foi fazendo, então. Então, mesmo quando eu ia ofertar o meu próprio leite, apesar de já ter retomado a produção, já tinha aumentado a minha produção de leite novamente, só que a gente tinha que fazer isso, né, usar desse recurso, também quando fosse ainda complementar em alguma ou outra mamada, para que ele voltasse a associar o peito como sendo bom mamar ali, digamos assim, para que ele reaprendesse a mamar no peito, né? Então aí a gente colocava a sonda daí no peito, naquele sistema de translactação,
E aí, quando ele começava a ficar mais irritado, aí eu soltava mais o fluxo. E conforme ele ia mamando, ia acalmando, aí eu fechava de novo a sonda para não ir tanto o complemento e ele mamar mais no peito. E aí a gente foi fazendo dessa forma, e em alguns dias ele já não precisamos mais fazer isso. E ele conseguiu voltar a mamar bem no peito, ele tinha uma boa pega, uma boa sucção. E ele conseguiu ir mantendo, né, esse ganho de peso, mesmo que abaixo da curva, mas foi resolvendo daí também mais essa questão. Então eu fui vivendo assim todas as etapas, tudo que era possível, né? Acho que de viver em relação à amamentação, tantas experiências assim em uma experiência só. Mas não acaba por aí, né? Então, é... por volta dessa terceira, quarta semana de vida dele, ele começou a ter muita cólica. Né? Geralmente começa mesmo as cólicas quando o recém-nascido vai começar a ter, começa nesse período de aí por volta dos 20 dias de vida, segunda, terceira semana de vida, né? E ele começou a ter. Então ele tinha muita cólica. A gente já tava já conseguindo tirar o complemento, né? Já tava em uma ou outra mamada, até que a gente conseguiu tirar totalmente. E não só isso, ele começou a ter também outros sintomas. Então, ele tinha, na verdade, ele já tinha, né? Ele já estava apresentando antes uma vermelhidão assim na pele, como se fosse uma acne neonatal, mas não era só no rostinho, tinha no resto do corpo também. Ele tinha o refluxo, ele tinha também era como se fosse uma congestão nasal, assim, parecia que o narizinho estava sempre entupido, mesmo a gente fazendo lavagem nasal todos os dias, várias vezes ao dia, mesmo fazendo inalação, mesmo limpando, ele não tinha nada de sujeirinha nem nada, e ele tinha essa congestão nasal, era como se ele não conseguisse respirar bem, né? E então ele e além de tudo, daí a cólica também. Então a gente começou a fazer nesse período uma suspeita de APLV. A gente tirou totalmente da minha alimentação os derivados do leite. Eu já não tomava leite de vaca puro mesmo, mas eu ainda consumia assim derivados, né? Então queijo, manteiga, às vezes se tinha uma outra receita com leite, eu comia porque eu nunca tive problema em relação à intolerância ao leite de vaca. Eu só não bebi o leite de vaca mesmo, eu preferi o leite vegetal por questão de saúde mesmo. Mas os derivados eu ainda consumia. E então a gente tirou totalmente e fez realmente uma grande diferença, assim. Eu mantive por mais de um mês sem. E sempre que até hoje, né, eu vou tentando reintroduzir aos pouquinhos, eu percebo que ele tem cólica, que ele piora. E a gente está se programando então para fazer daí agora a consulta com o alergista, com a médica alergologista, e para fazer os testes alérgicos mesmo para confirmar, né, ver se tem mesmo essa suspeita, ver se confirma mesmo essa suspeita ou não. Mas naquela época daí tirando totalmente melhorou muito, assim, fez muita diferença. Então quando ele tinha cólica, daí eu usava também uma mistura de óleos essenciais da doTERRA, preparado para o bebê, né, para o recém-nascido, diluído, tudo com segurança, e que também ajudava muito. A gente usava a bolsinha de sementes, o Colic Calm, que é um medicamento homeopático. Então, o banho de balde, tudo isso ia ajudando, mas a gente passou por dias, assim, muito difíceis mesmo, quando ele teve cólica. Até que foi melhorando, foi passando e ele não teve mais. E quando ele finalmente fez um mês, assim, parece que foi uma mudança de chave, assim, sabe? Parece que aliviou tudo, ele era outro bebê, assim.
E foi realmente uma comemoração mesmo de realmente conseguir assim manter a amamentação exclusiva, tirar totalmente a fórmula, ele melhorar e ver ele se desenvolvendo bem, assim, ver ele crescendo, se desenvolvendo, mesmo que não ganhando, né, aquele peso, aquele tanto de gramas por dia, ou se mantendo naquela curva, mas a gente via que ele estava saudável e que ele estava bem mesmo. E foi uma grande vitória, assim, uma comemoração mesmo de que a gente estava conseguindo, apesar de tudo isso que a gente passou, de todo esse período que foi muito difícil. Nesse período também, quando eu comecei a voltar a conseguir amamentar ele no meu peito, eu sentia que eu precisava novamente me conectar com ele. Então, eu passei algumas vezes dar o banho nele, né, de chuveiro, e eu acho que esse contato pele a pele, assim, é muito profundo. Libera muito a citocina e ajuda muito na amamentação. Então, é uma sensação que é inexplicável, assim. E isso ajudou muito. Eu também passei por uma sessão de reiki alguns dias antes dele completar um mês. Eu fiz uma sessão de reiki que também, nossa, foi assim, parece que mudou pra mim da água pro vinho, porque eu tava me sentindo completamente esgotada e me deu uma força, uma energia muito boa, uma harmonização mesmo, tranquilidade que eu não estava conseguindo ter por conta de tudo, né? Todas essas dificuldades que eu fui passando. E, nossa, ajudou muito mesmo. Eu sempre faço essas sessões de reiki, né? Tem uma terapeuta, que é a Kelly, que sempre me salvou, assim, nos momentos que eu mais precisei, que foram mais difíceis, e eu realmente percebo a diferença, faz muita diferença mesmo. Me ajudou muito nesses períodos. E E quando ele completou um mês, então, assim, a gente viveu períodos, assim, parece que voltou a ser o nosso bebê, sabe? Foi realmente muito bom mesmo. E, assim, acho que só quem passa por isso mesmo consegue entender. Só quem realmente sente na pele. Durante esse período que eu tava passando por todas essas dificuldades, eu me sentia muito sozinha, assim, porque parecia que ninguém conseguia me compreender, parecia que ninguém conseguia entender a minha vontade de amamentar, né, o quanto aquilo era importante para mim, o quanto eu queria manter a amamentação exclusiva e o quanto era doloroso para mim ver ele recebendo a fórmula, ver ele recebendo o complemento, apesar de eu saber que era necessário naquele momento, era muito difícil para mim, porque era como se eu fosse incapaz, era como se eu recebesse naquele momento um atestado de incapacidade, de não ser suficiente, de não estar sendo suficiente como mãe para ele. Então isso é muito forte e eu sentia que assim, ninguém conseguia me compreender nesse período, sabe? Por mais que eu tentasse explicar, talvez acho que nem eu mesma conseguia entender tudo aquilo que eu estava vivendo. Então eu comecei a buscar também relatos, né, vídeos, eu assistia vídeos de outras mães no YouTube que tiveram dificuldades com a amamentação, que também não conseguiram amamentar. Então eu ia assistindo tudo isso para me sentir assim acolhida, sentir que eu não era sozinha, que aquilo não estava acontecendo só comigo, que na verdade a maior parte das mulheres passa por todo esse sofrimento, por muita dor, apesar de não ser normal, né? É comum, é muito comum e ninguém fala sobre isso.
essa que é a verdade, assim, foi essa a impressão que eu tive, sabe? Que ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre as dificuldades. Todo mundo fala que amamentar é um ato de amor, e realmente é, né? É uma doação, assim, sem tamanho, é uma entrega sem tamanho. E é muito recompensador ao mesmo tempo. Mas ninguém fala da parte difícil, e parece que quando a gente tá passando por aquilo, parecia que eu sentia assim a pior pessoa do mundo, como se aquilo só tivesse acontecendo comigo, sabe? Como se eu fosse a única no mundo que não conseguisse amamentar. E eu tinha muito medo mesmo de não conseguir, de não aguentar, sabe? Então eu falava pro Cássio assim, muitas vezes, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou aguentar. E se não fosse o apoio dele, com certeza eu não ia conseguir mesmo. Na verdade, eu sei hoje que eu só consegui porque ele tava ali do meu lado, porque ele foi o meu apoio incondicional, porque todas as vezes que eu achava que eu não ia conseguir, ele falava que eu ia conseguir sim. E isso era muito importante pra mim, porque quando ele falava isso, eu sentia uma força que parecia que eu não tinha, mas eu conseguia tirar aquela força de dentro de mim, sabe? Porque é realmente uma dor que não tem explicação. E junto com todo o resto, né? Junto com todo aquele período de puerpério, de adaptação, de da gente tentar conhecer o nosso bebê e conseguir ir entendendo e aprendendo a cuidar dele, entender cada chorinho, entender as necessidades dele, como acalmar ele. Então é realmente muito intenso. Ele, o Cássio foi a minha principal rede de apoio e ele estava comigo junto, ele via que realmente aquilo era importante para mim e que era o melhor para o Samuel também. E foi muito importante para mim tudo isso, porque sem ele eu não teria conseguido. Ele foi a minha principal rede de apoio mesmo nesse período. E, e eu entendo hoje completamente quem não consegue amamentar, quem não tem essa rede de apoio, quem não tem outras pessoas para ajudar. Quantas e quantas vezes eu tava amamentando o Samuel e ele tava dando comida para mim, para que eu conseguisse comer também. É, ele ia lá, ele que fazia comida, ele que me dava. Muitas vezes, se não fosse ele, eu não conseguiria. E eu entendo completamente hoje quem não consegue por N motivos, né? Porque às vezes não tem essa rede de apoio, ou porque realmente não consegue aguentar a dor de ter ali fissura, de ter algum machucado, de não ter esse apoio emocional também, que é muito importante, de, de realmente não conseguir mesmo. E não é por falta de força. Quem não consegue, eu entendo completamente hoje, porque é muita doação, é muito difícil mesmo, sabe? E ninguém prepara a gente para isso. Foi isso que eu senti, sabe? Tem muita informação na internet, ensinando como posicionar, ensinando a pega, mas ninguém prepara para essa questão emocional se caso não der certo, por exemplo, sabe? É, Então a gente tem que buscar mesmo nesses relatos, e é por isso que eu senti essa necessidade de compartilhar tudo isso que aconteceu comigo, para que outras mães se sintam também acolhidas, quem estiver vivendo ou quem tiver passado por tudo isso. Realmente a mensagem que eu quero deixar aqui é que você é muito forte, que você fez o melhor que você pôde e que eu tenho certeza que você está sendo a melhor mãe que o seu filho poderia ser, que o seu filho poderia ter.
e que realmente não é fácil, realmente não é fácil. Hoje a gente consegue julgar menos, né? Eu acho que quem, quem ainda não viveu essa experiência da maternidade, e mesmo quem já viveu e talvez tenha vivido de uma forma mais fácil, né? Talvez não tenha passado por tudo isso, talvez tenha sido mais fácil, que a gente aprenda a julgar menos, sabe? Hoje eu vejo assim que realmente não é à toa que no nosso país a taxa de amamentação é de 50 dias de vida, geralmente. Que não é por falta de. Não é por comodismo, ou por falta de tentar, ou por falta de ser forte, por fraqueza, não é nada disso. É porque realmente não é fácil. A gente não tem apoio também em relação ao profissional, por exemplo, para conseguir manter essa amamentação exclusiva. E no meu caso, eu tive um apoio incondicional do meu marido aqui. A gente teve o privilégio também dele trabalhar em home office, né? Apesar de nesse período ele quase não conseguir trabalhar mesmo, porque foi muito intenso pra gente. E eu tive o privilégio de ter isso, mas a gente sabe que infelizmente essa não é a realidade na maioria das famílias, né, do nosso país. Então, realmente é muito difícil mesmo manter a amamentação se não tiver todo esse apoio. E é por isso que eu decidi também deixar esse relato aqui, compartilhar isso. Então, se você conhece alguém que esteja passando por isso, ou alguma mãe que está grávida, que pensa em ter filhos, compartilha também com essa pessoa, sabe? Para que ela também se sinta acolhida e para quem ainda vai ter filhos, para que possa se preparar para esse momento, porque ele é muito importante e é muito gratificante depois quando dá certo. E é isso.